Se para vocês eu falo devagar, acelere o vídeo. Hoje a leitura é dessa postagem do dia 26 de abril. Hoje é dia 27 de abril de 2026, são 11h33 na Alemanha. Quantas pessoas vocês conhecem que fazem algo por amor? Vocês estão no mundo dos profissionais. Não há ninguém aqui que faça alguma coisa sem cobrar. Eu já fiz postagens explicando a vocês sobre os criadores de conteúdos, donos de páginas, grupos, canais, bloggers, etc. Todos são profissionais, até aqueles que falam de religião, da mente, todos são profissionais. Parece que falam por amor, que estão cuidando de vocês, que estão querendo proteger vocês, mas na verdade, eles têm um intuito, ganhar com isso. Todos querem ganhar. Vocês vão para a igreja, eles querem ganhar. Em qualquer lugar que vocês forem, todo mundo está fazendo alguma coisa por dinheiro. Poucas pessoas fazem algo sem desejar algo em troca. Então, dessa maneira, estão todos fazendo o que fazem, não de graça. Não porque amam a própria humanidade e queiram que todos saibam de tudo. Eu amo a minha humanidade, então eu vou passar essa informação gratuitamente. Eu vou todo dia aqui fazer um pouco disso. Mesmo que eu estou trabalhando fora, eu vou dar isso aqui de graça, da minha sabedoria, do meu conhecimento, sem cobrar absolutamente nada. Não tem isso. Eles pensam assim, se eu vou perder meu tempo aqui fazendo isso, eu tenho que ter um lucro, eu tenho que ter um retorno. Bom, e esses todos que ficam fazendo tudo por aí, como profissionais, mesmo que eles não recebam esse título, porque está sendo feito online, eles não chamam todo mundo de profissionais, certo? Chamam de youtubers, instagramers e tiktokers e coisas assim, mas não colocam eles como os profissionais. Além de tudo, tem os nossos profissionais no virtual, que também não recebem esse nome, e tem os do YouTube. E também tem aqueles que eles dão título de profissionais e, na verdade, são apenas pessoas do sistema, e eles podem ser qualquer coisa e vivenciar o que o sistema precisar. E falando de todos esses, do sistema e os nossos que estão engajados com agências do sistema, achando que é tudo de humano comum. Quando a coisa não dá mais lucro, rapidamente buscam outra. Cobram por tudo de uma maneira ou de outra. E no virtual querem os dois L's, lucros e likes. E outros fazem tudo isso por fama, ou controlar aquilo que vocês devem estar convencidos a acreditar e, consequentemente, se comportar. Eu já expliquei para vocês que além desses dois L's, lucros e likes, tem outras formas deles lucrarem com vocês mesmo quando não perdem dinheiro. Eu não vou repetir a explicação porque já está em vídeos. E o que é feito com essas pessoas que não conseguem fazer nada por amor, sem cobrar nada? Todo mundo cobra. O que é feito com eles? Alguém nosso cobra deles por serem assim? Como assim? Eles parecem fazer o bem quando cobram por isso, não é? Muitos desses nossos, eles não cobram, eles aplaudem. Outros concordam com a justificativa que eles dão de que todos precisam sobreviver. Sim, a mensagem também reconhece isso. Mas o que ela disse por amor a todos nós? Não devemos cobrar nada que seja para salvar vidas, para ajudar outros a entender o mundo, por exemplo, na área do mental. Na área médica, ajuda com informações que libertem e salvem os humanos da mentira, da prisão do mundo, do sistema, do jogo. Assim, tudo aquilo que cura, que salva, que liberta não deveria ser cobrado. Mas quem disse que no sistema eles querem isso? Assim, a mensagem diz: você pode cobrar para ensinar idiomas, ensinar a costurar, cozinhar, qualquer coisa profissionalizante, mas na área de saúde, de explicação mental e liberdade total geral humana, não. Isso nunca deveria ter sido colocado para a gente como profissionalização. Isso deveria ter sido colocado para a gente como uma necessidade básica do ser humano. Portanto, ninguém deveria cobrar
E o próprio governo, com o dinheiro que recebe das pessoas, deveria pagar para instruir pessoas nossas, porque são humanas, e que elas pudessem ter esse conhecimento e receber. Isso deveria ser uma obrigação de todos os governantes. Afinal, estaria recebendo já da gente de qualquer maneira, porque pagamos ao governo, mas era melhor que eles fizessem isso para nos ajudar do que gastar por aí em viagens, passeios de jatos e tantas outras fantasias, roupas e salões e festas desnecessárias. Ainda mais com a internet, por que eles têm que viajar? Por que não fazem tudo pela internet? Por que eles têm que ir lá pessoalmente para depois mostrar para a gente, via internet, que eles se encontraram, deram as mãos e conversaram? A gente sabe tudo isso. É besteira, porque eles são todos uma panela só, são da mesma família e não precisam fazer mais esse show e esse teatro para a gente. Basta apenas fingir que conversaram pela internet e já acertaram tudo. Não precisam se deslocar pela internet. Eles também fazem a mesma coisa, eles se encontram, mostram pra gente que se encontraram e dizem o que eles quiserem que foi resolvido esse problema. E eles concordaram em alguns assuntos, sem o teatrinho de expressões, de formalidades, de palavras pomposas. Nós não precisamos. Mas ficou padronizado, ficou uma obrigação para a gente assisti-los fazer isso e vê-los gastar o dinheiro público com essas viagens, hospedagens, gastos desnecessários. Teriam que gastar tudo isso dentro do país e contatos poderiam ter sido feitos, né? Agora, principalmente, por uma internet. Abre ali a câmera, conversam e deixam em público para todo mundo ouvir, se fazem tanta questão de que a gente veja alguma coisa. Por que não deixam a gente ouvir as conversas verdadeiras? Porque não tem essas conversas verdadeiras. Eles estão ensinando ali o que está no roteiro. Mas, voltando à cobrança de tudo, o que o sistema fez com essa parte da saúde? Cobrança. A parte alimentar, para ensinar, para instruir, para curar, cobrança. Parte de informação com notícias reais da realidade e verdade oficial do sistema. E ainda tem aquelas outras que o sistema monta e cria, que também já expliquei. Tudo é cobrado. A mesma mentira que ele nos dá é cobrada, mesmo o sofrimento que estamos vivenciando aqui é tudo cobrado. Mas tudo que for para a liberdade mental e física humana não poderia nem pode ser cobrado. Então, se vocês estão assistindo pessoas dizendo que estão fazendo isso por amor à humanidade, por amor a você, que está passando essa informação para te ajudar, não acredite. Simples assim. Não acredite nem desacredite, só observe um enganador na tua frente. Vocês todos, mantenham-se no estado mental de apenas conhecer, pois vocês conhecem todos os dias enganadores e ficam achando que estão diante de pessoas comuns. Se eles tivessem uma outra aparência não humana, vocês teriam mais cuidado, mas como se apresentam humanamente, sorriem, são solidários, são carismáticos, não é? Pronto. A aparência humana conversa em a mente humana de quem está diante de um ser humano. Mas a aparência humana não garante humanidade. Há muito tempo. E tem mais. Quando eles não cobrarem nada, e no meio do assunto que eles estão passando para vocês, e eu já alertei vocês a isso, mas vou repetir que... E se eles falarem qualquer crença? Tá dando uma notícia política e de repente fala da crença dele, religiosa ou qualquer outra que seja. Eles estão favorecendo crenças, grupos, assuntos, personagens e histórias. Então, eles estão servindo ao sistema, aprisionando sua mente nos assuntos deles. Vocês não se libertam. Eles estão sendo profissionais do sistema, funcionários dele. E um dia, quase 2 décadas atrás, eu cheguei com a mensagem e ela avisou: não deve escrever livros, não aceite dar entrevista, não se envolva com eles do sistema e aqueles todos que chegarem para usar a mensagem para lucros ou para transformar a mensagem em seitas ou algo similar. A mensagem deve ser passada simples, livres de corrupção, gratuita e amorosamente. E assim eu fiz e faço até hoje. Eu nunca lucrei com a minha mensagem, mas o que podemos ver pelo mundo? A mensagem roubada e afanada e transformada em conteúdos para criadores de conteúdos, influencers,
podcasters, páginas de Facebook, Instagramers, TikTokers, filmes, livros, séries, jogos, letras de músicas e assim segue. Eu não lucrei, mas outros lucraram e lucram. E o pior de tudo, eles lucram com a fama, com o convencimento que faz as pessoas acreditarem que são eles que estão intuindo todas essas informações da mensagem. Quando eles não dizem que são eles mesmos, eles dão para outros personagens. E agora vejam se podem acreditar e entender isso. Mesmo que expliquei o mal do sistema, sua gente e seus assuntos, há aqueles que ficam tentando achar um jeito de me condenar por algo amoroso, gratuito, que eu estou sempre dando, com as explicações bem detalhadas, esmiuçadas, debulhadas. Explico e falo apenas contra a crueldade do sistema que nos mantém aprisionados em suas histórias e mentiras. Há aqueles que acham que me devem cobrar alguma coisa como se tivessem pago ou tivessem sido obrigados ou convencidos a alguma coisa. E outros se sentem atacados por suas crenças que eles sabem que no fundo são mentiras, são grilhões. Alguns me condenam e querem achar defeito na defesa que faço de todos nós humanos. Eu não sou contra nenhum de nós humanos reais. Contra não. Eu não estou contra que eu não tenho poder de contra. Eu estou explicando aqueles que estão contra a nossa humanidade real. Bom, a palavra não seria que eu estou contra. Eu estou explicando que esses que são contra a humanidade real fazem conosco. Então, o que eu estou fazendo é com tudo e com todos que servem ao sistema, ao nosso cárcere. Eu não divido as pessoas, eu não as convenço a nada, não argumento com os assuntos do mundo insano, sádico e desumano, nada dele me representa. Eu não confundo as pessoas, dou a elas uma mensagem de amor e bem. Mas ela é tão simples que essas pessoas abarrotadas de assuntos complicados, cimentadores da mente humana, elas não conseguem compreender e conhecer algo tão puro, simples, humano e amoroso como a mensagem é. Então, elas não entendem, elas atacam a minha mensagem simplesmente porque não entenderam ou nem mesmo conseguiram colocar nada em prática por causa da simplicidade. Não tem bagagem, não tem obrigações, nem esforços demasiados ou custo financeiro absurdo que eu vejo as pessoas gastando com livros, cursos e essas pessoas mentirosas e enganadoras. A mensagem é gratuita, sempre foi. E essas nossas pessoas com a mente manipulada, elas buscam os mentirosos e as mentiras atraentes. Então, elas também procuram assuntos ou qualquer coisa com rituais, com o complexo, sabe? Aquela complexidade de livros, de atividades, de histórias, de tudo. E procuram o oculto, o misterioso, e querem ouvir palavras arcaicas e pomposas, mesmo que elas nem entendam tudo. E como elas encontram isso no sistema, através de pessoas com títulos impressionantes, queriam de mim isso, que eu tivesse também um desses títulos impressionantes dos personagens do gerador de historinhas e ilusão que nos mantém nesse jogo cruento. Doutor, professor de filosofia, gurus, profetas, visionários, canalizador desse ou daquele poder, ou dizer que sou uma pessoa que recebo mensagens do espírito tal, dos ETs de outras dimensões, de especialistas paranormais, professor e tantos outros terapeutas, um título qualquer de líder religioso e tantas outras coisas que garantem a elas, já estão, convencidas de que essas pessoas são as pessoas certas para falar o que eu falo de graça e amorosamente que nos foi dado pela mensagem. E por que elas não podem me cobrar também? Porque eu não ofereço serviço, eu não vendo cursos, apostilas, não cobro por palestras, não monetizo os vídeos. As propagandas que aparecem neles são das plataformas. Eu não recebo nada, não vendo livros, não tenho, entre aspas, o rabo preso com firmas, empresas, agências, políticos, partidos, absolutamente nada. Não confundam o apoia-se que está na minha descrição com cobrança pelo meu conteúdo, pela mensagem.
De 2008 até 2021, não havia nada nos meus vídeos, na descrição, pedindo ajuda. Foi a partir do 2021. Aconselho até de seguidores diante do que aconteceu comigo. E quem me acompanha sabe esse verdadeiro motivo pelo qual o Apoia-se está lá na minha descrição dos vídeos e nada tem a ver com a mensagem que passo. Se um dia eu deixar de ser fiel à mensagem, ela me abandonaria, ela me abandona rapidamente, porque a mensagem não pode ficar com pessoas que possam ser corrompidas usando qualquer tipo de justificativa. Agora eu vou cobrar pela mensagem porque eu estou passando dificuldade. Não, eu passo dificuldade sempre e eu nunca usei a mensagem para ter lucros. Eu sou sua mensageira e eu não posso falhar no meu comportamento para com ela. E eu não preciso me esforçar para ser fiel a ela. Ela me criou, ela é tudo que tive e tenho aqui. Portanto, eu nunca a trairia. E, além disso, sendo fiel a ela, também sou fiel à minha mente. Esse acesso à mente humana que eu tenho e à minha humanidade, ao corpo de real humano que represento aqui. Portanto, se vocês conhecem ou se vocês conhecerem alguém que faz favores a vocês e que não cobram para fazer algo por vocês, deem valor. Vejam com valor, mais valor até do que para aqueles que vocês pagam para fazerem o que vocês precisam, mas que vocês só conseguem obter deles se vocês pagarem. Não adianta vocês falarem, mas olha, eu sou um ser humano aqui, humano real como você, dá para mim, né? Faça de graça, ou então vamos trocar, não vai haver isso. Dessa forma, eles são profissionais e vocês também, se cobrarem para ajudar alguém ou por qualquer trabalho que vocês fizerem, vocês todos são profissionais também. Se cobram e são obrigados a cobrar. E serve àqueles que criaram as profissões, pois elas fazem parte do jogo, a roda de consumo e escravidão dos corpos e mentes, vocês não fazem nada sem cobrar. E há muitas oportunidades para a gente não cobrar pelo bem. E sempre lembrar que todos nós somos seres humanos, mas todos vocês têm dado valor àqueles que vocês assistem pelas plataformas sociais, muitos deles passando conteúdos que foram criados pelo roubo da minha mensagem, da nossa mensagem humana. E o que acontece? Vocês valorizaram e valorizam demasiadamente sem perceber que elas só fazem o que fazem por dinheiro. Não há amor. Vocês não precisam ficar agradecendo a elas e bajulando e adulando. Elas não estão fazendo isso por amor a vocês e a ninguém aqui. Se o que elas estiverem fazendo não der lucro, elas param. Se vocês não pagarem, elas param. Elas vão procurar outras coisas. Ninguém consegue ser realmente amoroso sendo obrigado a viver por um negócio de cobrar, venda e compra. Infelizmente, é assim que agem as nossas pessoas. Elas aplaudem os profissionais, mesmo quando eles não parecem ser profissionais. Sabe como? Quando eles usam outros métodos para cobrar. Monetização, links com cursos, cobranças por palestras, venda de livros e bugigangas, etc. Não é qualquer um que fica numa plataforma que faz comércio das pessoas e com as pessoas, não cobrando nada, absolutamente nada. Mas como se comporta nossa gente quando se encontra com uma pessoa que se dedica quase 2 décadas passando uma mensagem simples, dócil, generosa, única, humana e original? Criticam, atacam, acham que têm direitos a chamuscar o trabalho amoroso dela e estão sempre tentando achar defeitos. E cobram como se estivessem pagando por ela, pela mensagem que está recebendo dessa pessoa. Ou, quando não, acham que pelo trabalho e mensagem dela ser de graça não vale nada, não funciona. Se não tem os padrões que o sistema que os encarcerou, ensinou e ditou como deve ser, então não vale nada. Outros acham que por ser gratuita e estar na internet, podem se apossar e fazer o que quiserem. Viram como funcionam as coisas? Todas as mentes programadas a dar valor ao que é do sistema e a buscar os padrões que receberam desde que nasceram no mundo do jogo para viverem no esquecimento, recebendo as memórias de uma falsa humanidade a que eles defendem.
Minha mensagem é gratuita e amorosa, mas isso não ensinou as pessoas que, por ela ser dessa maneira, mas isso não ensinou as pessoas que exatamente por ela ser gratuita e amorosa é valiosa. Ao contrário, ativou o pacote de emoções reversas humanas que o sistema colocou os humanos reais a aceitarem e está aceitando ser, acreditando que são. E o pensamento, se é de graça, está aí para ser roubada, afanada, mascarada, modificada, corrompida, imitada, copiada, disfarçada, para parecer que nós que roubamos somos os donos, aqueles que intuíram sozinhos. Quando deveria ser ao contrário, deveria ser como? Se está de graça, se está fazendo bem, deve ser protegida, deve ser cuidada, deve ser defendida e ajudada. Que tal para todas as pessoas despenderem energia para o bem real? Não é vergonhoso apoiar o verdadeiro bem e amor. Ao contrário, vergonhoso é estar agindo e aceitando agir, ser, pensar, como outros disseram que todos devem aceitar ser, se comportar e pensar e se tornar um mero marionetado que resiste a se unir ao bem, que favorece a todos sem divisões. Aqui não há união humana, aqui há somente resistência à união humana. E quando eu digo união humana, eu me refiro à união humana real e não essa que o sistema joga em todos os seus meios de comunicação para atrair as massas. E esses nossos que sentem vergonha de apoiar e ajudar o bem real. Eles são os alicerces do sistema que nos aprisiona e são também aqueles que se mantêm defendendo todos os disfarces do mal, achando que são bons humanos somente porque ainda não mataram alguém ou um animal. Eles compram já os animais mortos para comer. E aqueles que tentam usar a mensagem e o sistema para justificar os problemas deles. Eu digo a elas, nunca digam que estão com os problemas por causa da mensagem. Todos que chegaram a mim e à mensagem vieram já com problemas, adoecidos, enfraquecidos, confusos, se sentindo incomodados com o mundo, mas sem saber como entender tudo, e alguns nem mesmo conseguiam formular os pensamentos para explicar corretamente o que sentiam e como estavam se percebendo no mundo incômodo que começavam a perceber com a sufocante sensação de que há algo errado aqui. É comigo ou com os outros? O que há? Então não sejam injustos culpando a mensagem. Até os nossos inimigos, os inimigos da humanidade, se beneficiam com a mensagem. Eles lucram. São eles aqueles que realmente estão lucrando, porque eles não estão preocupados se vão atacar uma pessoa do grupo deles, da família deles, da espécie deles. Eles estão atacando uma humana da espécie de vocês. Nós somos os humanos reais e vocês deveriam estar do meu lado, mas vocês estão do lado errado, vocês estão do lado dos falsos humanos que pertencem à falsa humanidade criada pelo sistema. E há aqueles que tiram de mim o mérito do que eu falei, do meu trabalho amoroso de anos, e dão e atribuem aos personagens e assuntos do sistema simplesmente porque não aceitam que uma mensageira seria alguém simples e humano. Pois é, se eu não fosse simples e humana, seria do sistema que nos aprisiona. Há ainda aqueles que dizem que não acham os assuntos da mensagem por aí para entender melhor. Que ótimo, pois a mensagem não é do sistema. Vem dos nossos que estão fora do fora daqui e são do time do bem, ao qual nós aqui dentro pertencemos também, nós os humanos reais. Mas muitos estão do lado do time do mal, pois aceitaram e aceitam todos os disfarces do mal, e a começar pelos livros que eles aceitaram, defendem, promovem, como sendo os livros que dão a eles a verdade humana. Essa gente só vai entender por ela a mensagem, e não pelos falsos, e nem pelo labirinto de crenças e assuntos e historinhas do mundo do jogo. Memórias novas dadas como antigas. Alguns desses outros que recebem ou acessam uma notícia de um blog, um texto, um livro, um filme, um vídeo desses criadores de conteúdos, né, com assuntos da minha mensagem,
dadas como memórias antigas. E colocando o que eu falo, usando um desses personagens do sistema dito que viveram no passado, como se fosse ele que falava, mas na verdade são memórias novas para serem aceitas e confundir o humano que não sabe que eles podem fazer isso. Além do que, a mensagem que passo para vocês já estava aqui antes deles instalarem o sistema, antes da historinha do começo do mundo, todo poderoso e todas essas outras coisas. Ela já estava aqui antes. E antes de tanto mais coisas, ela já estava aqui. Ela já estava desde o começo, quando eles começaram a tomar o espaço existencial nosso, esse que eu chamo de sala existencial. Quem procurar ser convencido para poder acreditar em qualquer coisa ou receber substituição de uma crença para outra, não deve vir a mensagem nem a mim. Não estou aqui para fazer convencimento mental, nem fazer ninguém acreditar e entrar no conflito de acreditar e desacreditar, mas sim para conhecer e ajudar a própria mente a achar as chaves pelas dicas, pistas, cliques e atalhos mentais que deixo em todos os meus vídeos, postagens e conversas. Se procura qualquer coisa do sistema, não é comigo que deve procurar, é com o próprio sistema e sua gente. Se acredita ou aceita os assuntos do sistema, não é comigo que deve conversar, nem procurar ajuda. Mesmo me dizendo que se sente mal e confuso com o mundo, ainda é a ele que aceita e quer pertencer. Muitos outros estão com aqueles que apreciam e acham que eles estão com a verdade, ou conhecem livros, grupos e pessoas que a têm. Devem procurar eles, se manterem com eles, mas mesmo assim vieram e vêm a mim buscar conversa. Por favor, procurem todos e tudo que vocês confiam e acreditam, e não a mim. Se promovem a eles, não esperem nada de mim. Procurem por eles. São eles que devem dar like nas suas postagens em forma de agradecimento. Vocês estão promovendo esse monte de gente gratuitamente. Eles são profissionais, eles são funcionários do sistema. São eles que devem dar apoio mental para vocês, não é IETST. E se eles derem apoio mental com minha mensagem, não aceite, porque vocês estão recebendo apoio de ladrões, de bandidos, de criminosos, de corruptos, de funcionários do sistema que só querem manter vocês como o sistema é e como o sistema gosta. Portanto, cobrem deles tudo que vocês não conseguiram na vida e eles ensinaram, passaram e que vocês acreditaram e depois viram que era mentira. Cobrem deles. Afinal, eles não deram nada de graça a vocês, tudo foi cobrado. E quantas vezes vocês já leram o livro falando para vocês fazerem alguma coisa e depois não deu certo? Vocês cobraram para o autor, o escritor, a editora, todos aqueles que lucraram vendendo esses livros para vocês? Não. Por que vem cobrar a mim algo que eu não estou vendendo e que eu estou passando amor? Eu estou passando explicações, matutações. Eu estou explicando para vocês o mal desse mundo. E vocês querem me cobrar alguma coisa? A única coisa que eu lucro é com a liberdade mental de vocês, é com a desconstrução, a libertação. Eu não lucro com mais nada. Eu lucro quando todo mundo possa fazer uma coisa que vai beneficiar todo mundo. Eu não posso ser feliz sozinha nesse mundo aqui. Vocês podem? Vocês conseguem? Eu não consigo. Então, mesmo que o sistema agora, nesse exato momento, voltasse ao que ele era antes e eu começasse a ganhar dinheiro aqui, eu ia continuar falando a mesma coisa dele. Tomem cuidado. O sistema, ele é o sistema. Ele pode passar 70, 80. Acho que vocês já ouviram vídeos meus antigos falando isso. Ele volta depois à estaca zero do mal. Vai lançar os pacotes de maldades todos de novo. Eu sou apenas a mensageira da única e humana mensagem. Eu não procuro pessoas, porque eu não preciso de um público para comprar os meus produtos. Eu não vendo nada. Se eu vendesse, eu iria precisar de público, enganar as pessoas como eles fazem, né? Eu iria precisar de pessoas para comprar e eu iria tentar convencê-las a estar comigo como eles fazem. Eles querem que vocês acreditem neles, mesmo quando dizem para não acreditar. E por que desde que eu comecei eu falei para vocês que tudo é crença e vocês não devem acreditar em nada?
Por que isso? Como assim viver aqui sem acreditar em nada? Todas as explicações estão em meus vídeos, mas nós não precisávamos antes acreditar em nada. Por que não? Não existia mentira. Se vocês morassem todos juntos e não houvesse ninguém do mal mentindo, vocês iriam precisar ficar em conflito, acreditar ou não acreditar? Não. Então o que existia? O que fazíamos nós? Conhecíamos. Um ato normal, natural, conhecer e vivenciar, sem a necessidade de julgar e discriminar e ficar lá tentando, é verdade ou mentira, é verdade ou mentira. Isso é um absurdo que fizeram conosco. E ainda enganar que precisa acreditar e dizer que tem até uma função no cérebro para acreditar. O acreditar é aquele acreditar que eu falei para vocês, do que acontece diariamente com vocês. É a única coisa que vocês podem acreditar aqui, como uma pequena verdade. Mesmo que nós também não somos de verdade aqui, fica como uma verdade sua aqui dentro do jogo. Você bateu o pé ali na quina, você viu, isso é verdade. É a sua verdade aqui dentro do jogo. Não é a sua verdade de vida. Não é nem essa palavra, mas fora daqui. Tudo isso aqui é do jogo. Vida, luz, universo, todas essas mentiras do jogo. Fora não tem nada disso. Só que sua mente, ela está manipulada para não lembrar o antes e para não aceitar nada que não seja desse sistema. Por isso que ninguém consegue criar nada que seja fora de verdade desse mundo aqui. Tudo que vocês falam, que vocês aprendem, que vocês repassam para outras pessoas, já ouviram de outros, foi passado por alguém do sistema, é tudo daqui dentro mesmo. Vocês não estão livres para acessar nada, mas se vocês desconstruíssem tudo, como a mensagem pediu, nós iríamos todos acessar ao mesmo tempo. E quando acessássemos ao mesmo tempo, nós não precisaríamos de ninguém, de chefes, liderança nenhuma, porque todos saberiam ao mesmo tempo o que fazer, o que ser, o que vivenciar, qual é a verdade, tudo. Não iria existir a mentira, portanto é só verdade. E verdade nem precisava existir a palavra verdade, porque não conhecíamos a mentira. É só o bem real, é esse, ele não muda, ele não se modifica, ele não se inverte. A mentira, sim, o tempo todo se inverte, se modifica, se transforma. Esse é o nosso sistema. É o mundo da mentira, dos mentirosos, dos enganadores. Bom, eu já expliquei para vocês que eu procuro mentes em estado de privilégio mental. Ou seja, essa mente, ela mesma não tolera e não suporta absolutamente nada mais desse mundo. E quando digo que nada mais, é tudo mesmo. Não favorece algumas coisas, ou personagens, livros, assuntos, nada. Eu procuro mentes que não estejam em estado de mente infantilizada ou de egoísmo, disfarçado de desejo de conhecer o sistema para a união de todos. É tudo encenação de vocês mesmos, que vocês não estão percebendo. Vocês estão fazendo por vocês não estão fazendo por amor à humanidade. Infelizmente, na verdade, todos esses que estão aí querendo conhecer o sistema é apenas por eles mesmos, pelo incômodo que a situação que enfrentam agora no mundo que incomoda e deixa elas confusas. Eu procuro mentes realmente capazes de amar a si, como humanos que seus corpos e pacotes de emoções representam, e que não estejam desejando que isso acabe, todos esses problemas, somente porque elas não estão se sentindo felizes. Eu quero mentes que sejam capazes de não serem corrompidas, se mesmo que ganhem milhões, elas digam, eu não quero esse sistema, eu não confio, aqui não há humanidade real, não é para todo mundo. Se não é todo mundo apreciando o mundo, o jogo, a vida aqui, então não é humano. Qualquer coisinha assim, de divisão e desigualdade não é humanidade. Garantido, tem que ser tudo por amor à humanidade e não a elas somente, ou ao bolso, ou às condições que mudaram, se modificaram e estão incomodando elas. Se de repente o sistema der tudo de volta para elas, sabe o que vai acontecer? Elas vão ficar quietinhas, amansadas e não vão mais se preocupar com o mundo. Por quê? Porque elas não estavam fazendo por amor real, elas estavam fazendo por incômodo, pelo novo normal que elas não estão aceitando, pelas maldades que elas não estão aguentando. Todas essas informações e muitas outras estão em meus vídeos antigos e nos mais recentes. Fiquem todos bem. Até o próximo. Yet ti. Ti bahai.